Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escritura e Vida. Meu nome é Esther Dias, eu sou a esposa do pastor Anderson Dias e hoje eu estou aqui para compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos no último dia do ano, dia 31 de dezembro, um ano que foi bem intenso para todos nós, tenho certeza. Mas a palavra de Deus sempre nos dá uma palavra de esperança, de ânimo, de conforto. E hoje eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido que está registrado no livro do profeta Jeremias. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, mas um grande homem de Deus, um homem que Deus usou para profetizar ao seu povo antes e durante o cativeiro babilônico. Jeremias 29, 11, versículo 11, 12 e 13, ele nos diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Temos aqui um profeta que testemunhou a queda do reino de Judá e o cativeiro babilônico. Aqui, nessa passagem, no capítulo 29, o profeta Jeremias escreve uma carta aos que estão cativos na Babilônia. Quando o reino da Babilônia dominou o reino do sul, que é o reino de Judá, muitas pessoas foram levadas para lá como escravas para servir ao rei lá na Babilônia. Então ele escreve essas palavras de consolo, de conforto para aquele povo que pecou diante de Deus e sofreu a consequência do seu pecado. Jeremias foi um grande homem de Deus. Ele foi escolhido para profetizar para o seu povo, o povo de Deus, no cativeiro. Ele era um homem de Deus, sim, mas ele era simplesmente humano. Ele era o homem que ele chorou, ele foi conhecido como o profeta chorão. Ele ficou com medo, ficou triste, ele se alegrou, se sentiu aquele sentimento de desespero muitas vezes. E ao ver o povo, o povo cativo, qual era o desejo do seu coração como irmão daquele povo? Porque ele fazia parte daquele povo. Ver o seu povo livre, totalmente rendido aos pés de Deus. Um novo ano se inicia daqui a algumas horas. Eu não sei qual foi o decorrer desse ano, o que foi que aconteceu com você. Se lutas, se alegrias, ou as duas coisas, ou mais lutas e tristeza do que alegrias, eu não sei. Mas eu te pergunto, qual o desejo do seu coração agora? O que você deseja que aconteça nesse momento? Qual é o desejo do seu coração para o ano de 2026? O que sabemos agora é que o nosso ano de 2025 foi intenso, foi difícil, tivemos lutas, mas também tivemos bênçãos, tivemos vitórias. Nós estamos aqui, estamos vivos, e isso é uma grande bênção de Deus. O texto que nós lemos é uma palavra de esperança do profeta para aqueles que estavam enfrentando aquela luta do cativeiro. Tudo isso que nós falamos aqui, eu quero que você guarde no seu coração 3 verdades, 3 afirmações baseadas nesses versículos. E a primeira delas é que Deus tem planos de bênção para você. O que o profeta diz no versículo 11? Eu é que sei os pensamentos, ou em algumas versões diz planos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor.
São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus deseja abençoar o seu povo. Deus deseja, Ele quer abençoar a sua vida. Deus tem abençoado a nossa vida de maneira geral. Não nos falta comida, não nos falta a nossa casa, a nossa roupa, o nosso alimento, o teto para dormir. Nós temos o básico para nós vivermos. Deus tem nos abençoado. Mas o fato de Deus ter planos de bênção para nós, nesse momento e mais futuramente, bênçãos, desejos do nosso coração que nós queremos alcançar, o fato de Deus abençoar você não significa que você não passará por problemas. Enquanto estivermos aqui nessa terra, infelizmente nós enfrentaremos problemas, dificuldades, tristezas, iremos chorar, porque aqui é um lugar onde nós nos alegramos, mas também nos entristecemos. Mas a palavra de Deus aqui, ela nos dá esperança. Que Deus deseja dar um futuro e uma esperança. Um momento de paz. É aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer te dar a paz que só Ele pode dar. Uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que vai além daquilo que nós podemos entender. Deus, Ele usa as situações difíceis da nossa vida para moldar o nosso caráter, nos tornar pessoas mais fortes. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é porque eu passei por muitas dificuldades, problemas, e nessas lutas que eu enfrentei, eu e minha família, é que eu consigo ser aquilo que eu sou hoje, e daqui para frente também outras virão. E Deus vai moldando o nosso caráter, nos tornando pessoas mais fortes desse jeito. É a maneira que Deus usa para moldar o nosso coração. Então se lembre, a luta não é eterna. A dificuldade não é eterna. Você está passando por um momento de dificuldade, mas lembre-se, Deus tem um plano de bênção para você. E em segundo lugar, Deus te ouve. O que diz no versículo 12 de Jeremias 29? Ele diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. O Senhor ouve a nossa oração, Ele está nos escutando. Muitas vezes parece que Deus não nos ouve. Oramos e fica aquela sensação, parece que a minha oração não passa do teto. Isso não é verdade. A palavra diz aqui que Deus ouve a nossa oração. Por isso, não desista de orar. Eu não sei qual é o pedido, qual a petição que você tem colocado diante de Deus. E pode ser que Deus ainda não respondeu favoravelmente ao seu pedido. Mas saiba que se Deus não respondeu ainda, é porque Ele tem um plano, como nós falamos no começo. Um plano para você. De moldar você, de aprender, fazer você aprender a confiar mais nele. Muitas vezes Deus nos faz esperar para aprendermos a ter mais fé na palavra dele, naquilo que ele tem para nós. Então, sempre se lembre disso. Deus tem planos, mas Deus também te ouve. Não desista de orar. Continue clamando, continue buscando, pedindo a Deus em oração aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Coloque seus sonhos, seus planos diante de Deus. O que você deseja para o ano que vem? O que você gostaria de alcançar? Pergunte a Deus: Senhor, isso é do teu plano para a minha vida? E Ele vai te responder. Ele ouve a nossa oração. Esteja certo disso. E em terceiro e último lugar, nesse momento, eu queria que você se lembrasse que Ele se deixa encontrar quando buscamos de todo o coração. Nosso Deus é um Deus que Ele busca corações quebrantados, corações que estejam verdadeiramente voltados para Ele. Não adianta nada nós dizermos, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, mas o seu coração está focado em outras coisas. A prioridade sua não é servir a Deus,
Sua prioridade é só atender os desejos do seu coração, a sua felicidade? Busque a Deus em primeiro lugar. No Evangelho de Mateus, Jesus nos declara isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aquilo que nós precisamos para viver e aquilo que nós temos colocado diante dele em oração. Portanto, busque a Deus de verdade, de todo o seu coração. Não sei qual momento que você passa na sua vida espiritual. Talvez você esteja enfrentando um momento de frieza espiritual. Muitas pessoas estão passando por isso. Mas saiba que se você está frio espiritualmente, a responsabilidade de voltar a ser quente, digamos assim, espiritualmente falando, a responsabilidade é totalmente nossa, sua, individual. Busque a Deus. No começo pode parecer mecânico. Ai, mas eu não dou vontade de orar e eu vou orar. Vai parecer tão mecânico. Talvez no começo pareça assim. Mas isso com o passar do tempo vai se tornando natural, um hábito. Você não vai mais conseguir viver sem orar, sem buscar a Deus. Porque isso vai se tornar a sua vida, o seu hábito. Portanto, busque a Deus de todo o seu coração. Foque a sua vida, os seus propósitos em Deus. E Ele mostrará para você aquilo que Ele deseja de você nesse próximo ano. Tome essa decisão agora. Busque a Deus agora. Não deixa para depois aquilo que você pode fazer agora. Buscar a Deus de verdade. Querer estar perto dEle de verdade. E eu te pergunto, você tem planos para 2026? Ele se inicia daqui a algumas horas. Ou ainda não sabe o que vai fazer? Se você já tem planos, coloque esses planos diante de Deus. Ele vai confirmar ou não. Se você ainda não sabe o que fazer, coloque também diante de Deus. E Ele vai mostrar aquilo que você deve fazer de acordo com a vontade dEle. Dê o primeiro passo, que é buscar a Deus. Ore a Deus. Esteja totalmente focado em melhorar a sua qualidade de vida espiritual. Orando, lendo a Bíblia, aprendendo mais dele na Bíblia. E assim, o próprio Deus vai guiar os seus passos para os planos que Ele tem no coração dele, para o seu coração. Essa é uma pequena meditação baseada nesse texto de Jeremias que eu gostaria de deixar com você. Lembre-se que Deus tem planos, isso não te isenta das lutas, mas nas lutas Deus está com você. Ele ouve a sua oração e você encontrará a presença dele, o alento que você tanto precisa, buscando verdadeiramente do fundo do seu coração. Esteja focado nisso. Faça disso a sua prioridade nesse ano de 2026, que se inicia daqui a algumas horas. Foque nisso. Eu oro a Deus pela sua vida, para que Deus te dê um ano ricamente abençoado e feliz na presença dEle. Muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com você. Te espero numa próxima vez. Ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um beijo!